Você já se pegou fazendo com o seu filho aquilo que você disse que nunca faria ou falando algo que você disse que nunca falaria? Se você já passou por isso, provavelmente você já se sentiu culpada depois desse episódio. E eu vou te falar por que que isso acontece e como você pode mudar. Sou Amanda, sou psicóloga materno-infantil e orientadora parental e hoje eu venho aqui para trazer essa explicação para você. O que que acontece com nós pais que muitas das vezes falamos, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer com meu filho aquilo que eu vivi na minha infância e por vezes nós acabamos repetindo o comportamento mesmo que sem querer. Muitas mães que eu já atendi no consultório, fazendo orientação parental, muitas das vezes me falavam, né, que não gostariam de fazer determinada coisa, ou de falar sim, ou de gritar com seu filho, ou de bater, ou de dar determinado castigo, ou de ter determinada atitude ali que elas não conseguem evitar. E isso gera uma culpa nessa mãe. Existe uma explicação que a psicologia dá sobre isso. São os padrões comportamentais que vêm da nossa criação, das nossas experiências que nós temos na nossa infância. Então, quando nós somos criados de determinada forma, vivenciamos determinadas experiências, e essas experiências elas ficam ali no nosso consciente e no nosso inconsciente. Muitas das vezes nós repetimos determinado comportamento que estão ali dentro da nossa vivência, dentro daquilo que o nosso cérebro entende como algo que é um padrão, que é normal, que a gente deve repetir. É como se fosse vamos pensar no iceberg, né? Em cima, no topo, está lá o pensamento automático ou o comportamento que você tem, ou a reação que você tem ao comportamento do seu filho. E esse pensamento, esse comportamento, ele vem de uma crença intermediária e de uma crença central. A crença central são verdades que nós passamos a acreditar que muitas das vezes não são verdades funcionais, vamos dizer assim, mas que o nosso cérebro acredita como verdade. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Né? A gente tem ali, você é mãe e você tem um filho que faz birra, né? Que se joga no chão e tudo mais, né? Aquela fase dos 2, 3 anos, né? Acredito que a maioria das mães ou pais já passaram por isso. E aí, nesse caso, muitas das vezes, o nosso cérebro, ele vai gerar ali reação, né, de acordo com aquele comportamento do nosso filho, pegando ali algo que a gente vivenciou na nossa infância como um padrão. Então, por exemplo, se quando você fazer isso, você viu alguma criança fazendo isso, houve um grito, ou bateu, enfim, ou você apanhou porque você fez birra em algum momento, aquilo ali é a experiência que você tem, é o que tem na sua mente, né? E por mais que hoje você estude, você veja que não é assim que faz, né? Que você tem outras formas de lidar com a birra, muitas das vezes você não consegue controlar aquele comportamento, você vai utilizar o comportamento que está mais próximo daquilo que você vivenciou, da sua experiência, entende? Então, muitas das vezes o nosso comportamento, ele é uma reação baseada no que a gente viveu, nas experiências, nas memórias que a gente tem na nossa infância. Por isso que muitas das vezes nós repetimos esse comportamento. E às vezes, né, são comportamentos que não são benéficos nem para nós, porque muitas das vezes você faz e depois se sente culpada, nem para um de nossos filhos ou seu filho, né? Muitas das vezes, se não foi bom para você, não vai ser para o seu filho, né? Então, a gente precisa mudar esses comportamentos. Você entendeu? Coloca aqui nos comentários se você entendeu por que que você tem esse comportamento, se agora ficou claro para você. E uma coisa importante, quanto mais automático está o seu comportamento, mais ele está sendo influenciado pelo seu inconsciente. E quanto mais você está consciente do seu comportamento, maior é a chance de você mudá-lo. E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa trazer luz, trazer consciência para o seu comportamento, para que você consiga mudá-lo. Então, todo comportamento automático, pensamento automático é difícil de mudar, porque quando você vê, já fez, já falou. Então, a gente precisa passar por um processo ali para poder haver essa mudança. E eu vou te passar aqui alguns passos, exatamente 5 passos, para que você mude esse comportamento que é ruim para você e para o seu filho. Primeira coisa que você deve fazer é perceber um padrão. Então, você precisa perceber qual é o padrão de comportamento que você está repetindo e que não é benéfico nem para você e nem para a vida do seu filho. Né? Que padrão é esse, né?
e como que tem acontecido esse padrão, né? Então eu dei o exemplo de gritar, de bater, mas pode ser qualquer outra coisa. Segundo, você precisa identificar o gatilho, o que faz você ter esse comportamento. Então vamos supor que você percebeu que toda vez que o seu filho te enfrenta, né? Você fala uma coisa, ele fala que não vai fazer, você perde o controle e você grita com ele. Então, isso é o gatilho, né? O gatilho é quando o seu filho te enfrenta. Então, a gente precisa entender o que que isso significa para você, o enfrentar. Meu filho me enfrentou. O que que isso significa? Né? O que que está lá no seu passado, nas suas vivências, né? A gente vai ter que sempre voltar à nossa infância, às nossas vivências para entender isso, né? Então, o que que isso significa? E aí, com isso, você vai identificar, né, realmente o que que você pode fazer para mudar. Então, terceira coisa que você precisa fazer, você precisa nomear as suas emoções. Então, você precisa nomear o que que você está sentindo. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, né? A criança bate de frente, fala que não vai fazer, e aí você grita com ela. E aí o que que você sente? Você sente raiva? Você sente frustração? Você sente cansaço, porque você tem que falar sempre a mesma coisa? Então, essas emoções, elas precisam ser nomeadas, né? O que que você está sentindo naquele momento. Então, toda vez que acontecer a partir de hoje, né, esse comportamento, você tenta anotar, né? O que que eu estava sentindo, qual foi o gatilho que fez eu reagir assim. Tenta anotar isso, porque aí aos poucos você vai entender, né, que geralmente são sempre os mesmos gatilhos, as mesmas situações. A quarta coisa que você precisa fazer é pausa consciente. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa pausar, respirar e pensar, né? E aí entra a consciência, né? Como eu falei, né? O pensamento automático, o comportamento automático, ele vem do nosso, muitas das vezes, do nosso inconsciente. Então, quando a gente não para pensar, esses pensamentos e comportamentos, eles vão vir ali de qualquer forma, né? Mas quando a gente traz a consciência, né? Quando a gente para, respira, pensa, né, fica mais fácil para que a gente possa evitar que esse comportamento aconteça. Então, eu vou dar o mesmo exemplo aí da criança que tem uma fala que não vai fazer e te enfrenta, né? E aí você grita. Mas ao invés de gritar, que tal você parar, sair um pouco da situação, respirar fundo. Aqui em casa eu uso, né, com as crianças, né, cheira flor e sopra vela, né? Eu tenho ensinado a elas a controlar as suas emoções. E muitas das vezes eu uso isso pra mim, né? Então, às vezes quando elas estão fazendo alguma coisa que tá me tirando do sério ali, eu mesmo paro e fico, cheira flor e sopra vela, cheira flor e sopra vela. Eu tô falando pra elas, mas eu tô fazendo também. Então, muitas das vezes é isso, né? A gente parar, respirar, e depois a gente ir lá na situação. Então a gente precisa buscar isso para que esses padrões de comportamento não guiem o nosso relacionamento com os nossos filhos, nossos comportamentos, porque lá no futuro isso pode gerar traumas, cicatrizes, e você vai se sentir culpada, a criança vai ter prejuízo. Então, quanto antes a gente buscar melhorar isso, melhor. E a quinta coisa que você pode fazer para mudar isso é buscar suporte emocional. E aí eu falei sobre regulação emocional, identificar gatilho. Muitas das vezes você não consegue fazer isso sozinho. Muitas das vezes isso para você... E eu, como eu falei, tem dores que são profundas, né? Que a gente às vezes não consegue nem falar, nem pensar naquela dor. Então, quando é esse caso, é preciso que você busque ajuda profissional o quanto antes. Porque a vida do seu filho, né, é que está em jogo, né? Os relacionamentos dele, o futuro dele. É preciso que você busque ajuda para que você seja ali, alcance a sua melhor versão e com isso você também ajude o seu filho a buscar ali ser a sua melhor versão. Se esse vídeo te ajudou, se foi relevante para você, se isso fez sentido para você, eu te peço que você curta, compartilha com outras mães, com outros pais, comenta se fez sentido para você, né, isso tudo que foi falado, se você muitas das vezes tem esses comportamentos ali, né, que você não consegue controlar. Gostaria muito de ouvir o seu relato, tá bom? E não se esqueça, né, de que você pode
buscar ajuda, eu estou disponível para te ajudar. Como eu falei, eu sou psicóloga de mães, né? E também sou orientadora parental e posso te ajudar nessa caminhada, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato, né, no WhatsApp, que você pode entrar em contato, e também meu Instagram, que você pode estar dando uma olhadinha lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!